Boa noite, povo de Deus. Bem-vindos à casa do Pai. Podem se assentar, por gentileza. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso. Amém? Não sei se vocês lembram de mim, mas eu tive aqui no ano passado. Não foi, pastor, ano passado? Na vigília, né? Foi na vigília, ano passado, junto com o pastor Rafael, pastor Cleito. Foi uma bênção, a vigília renovadora, né? Transformadora. E hoje, a convite do meu amigo, mais uma vez, posso estar aqui, celebrando a Deus com vocês. Amém? Para mim é um prazer grande, uma satisfação imensa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sérgio Freitas, sou pastor na Igreja da Graça, ali no bairro de Serra Sede, na cidade de Serra. Deus está nos abençoando poderosamente, e eu tenho uma palavra de Deus para nos ajudar nesta noite. Amém? Quem está preparado para ser vitorioso, diga: ô glória! 5 pessoas no máximo deu para ouvir. Quem está preparado para ser abençoado, diga: glória a Deus! 129, graças a Deus, irmão, já aumentou bastante, hein? Você vai ser abençoado nesta noite, amém? E creia que Deus está aqui para abençoar a nossa vida. E eu tenho uma palavra de Deus, irmãos, que vai nos ajudar a nós, vamos colocar assim, a degustar, né? Os nossos sentidos, a usar daquilo que Deus colocou à nossa disposição. A maior ferramenta que Deus tem para anunciar o Evangelho hoje, na face da terra, somos nós. Amém, pessoal? Você é a pessoa escolhida de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, e Deus tem a recompensa, irmão, para todas aquelas pessoas que obedecem ao chamado dele. Quando você planta, você colhe. Quando você abre uma porta, você transpassa, você adentra a algum lugar. Por quê? Porque é o princípio, é a lei, né? Se você coloca água dentro de um copo, a intenção é você beber aquela água para satisfazer a sua sede. Amém ou não amém? Então entenda que Deus tem para nós tudo aquilo que precisamos para sermos abençoados. Agora tem muita gente por aí com os olhos fechados, com os ouvidos tapados e falando que não presta. Por isso, irmão, não tem vitória, não tem bênção. Mas eu creio que hoje você vai receber essa palavra com alegria e Deus vai abençoar a sua vida. Abra por gentileza então a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Tem uma palavra de Deus abençoada aqui. Eu não vou entrar muito na leitura, eu vou pegar aqui os detalhes mais importantes, né, que é bem conhecida também. E Deus vai falar conosco aqui através da sua palavra. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, no Velho Testamento. Abra aí a sua Bíblia. Segundo Reis, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Podemos começar então? Tudo ok aí? Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Amém?
Olha que coisa interessante, irmãos. O inimigo preparava o plano para destruir o povo de Deus, e Deus, na intimidade que o Eliseu tinha com o Senhor, avisava ele. Acho que não tem coisa melhor, né, irmãos? A gente ser avisado por Deus das coisas que acontecem, que vão acontecer. Já pensou? Né? A gente teria um rumo especial na nossa vida, e aí seria tudo mais fácil, né? Deixa eu ir por aqui, porque Deus falou que eu posso ir por aqui. Amém? Não, por aqui eu não vou não, porque se eu for por ali, vai dar errado. Deus falou para eu não ir por ali. Então entenda o seguinte: tudo é melhor, tudo é mais fácil quando nós temos intimidade com Deus. Tudo se revela a nós quando nós temos esse compromisso de servir e obedecer ao Senhor. O diabo preparava a cilada, Deus ia lá e falava com o servo dele: ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele ia lá, avisava o rei de Israel, e realmente, eles só não eram mortos ou atingidos, porque Deus dera livramento ao seu povo. Já anota essa primeira lição no teu coração, irmão: intimidade com Deus vai gerar bênçãos para a sua vida. Amém? Imagina você, Deus falando tudo que Ele tem preparado para a sua vida daqui a 20, 30 anos. Olha que coisa tremenda, né? Seria, se a gente soubesse, se a gente pudesse entender os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida, irmãos. Mas uma coisa é fácil de entender: a sua palavra. Quando você coloca a palavra de Deus no seu coração e na sua boca, você vai ver que Deus não só faz aquilo que Ele prometeu, como Ele também tem muito mais preparado para a sua vida. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí aconteceu que o rei da Síria ficou perturbado. Tem traidor aqui. Quem é que está enganando? Quem é que está falando? Quem é que está contando os meus planos? Chegaram para ele e falaram assim: não tem ninguém te traindo. É porque lá em Israel tem um profeta que é amigo de Deus, e Deus conta para ele tudo que vai acontecer, tudo que você já está preparando ou tramando contra o povo dele. Diga amém, irmão. E aí acontecia isso várias e várias vezes. O rei da Síria, para não demorar muito, ficou tão revoltado que ele falou assim: vamos prender esse homem, vamos dar um jeito nesse profeta aí, porque senão ele vai estragar meus planos. É assim mesmo. Quando você começa a vir para a igreja, quando você começa a fazer campanha, quando você começa a se dedicar a Deus, irmão, o diabo vai ficar furioso, o inimigo vai se levantar, ele vai fazer de tudo para você parar. Por que muitas pessoas hoje, igreja, não é abençoada? Porque vontade ela tem. Quem é que tem vontade de ser rico? Levanta a mão aí. Seja sincero. Eu tenho. Você tem, pastor? De ser bem rico, ter bastante dinheiro. Quem tem vontade de ser rico aí? Levanta a mão. Seja sincero, irmão. Agora, vai adiantar você ficar orando: Senhor, manda 100 mil hoje, manda 200 mil hoje. Não vai cair do céu, irmão. Para você conquistar tudo aquilo que você está querendo para a sua vida, vai ser necessário um esforço maior da sua parte, uma dedicação maior. O mesmo princípio se aplica para a cura. Eu sei que Jesus já me curou na cruz. Aí a pessoa que sabe disso, ela fica lá: a minha doença está me matando, o meu problema está acabando comigo, eu não estou aguentando mais essa luta. Fica confessando a derrota, vai viver de derrota, irmão. Quem confessa fracasso, vai viver de fracasso. Quem confessa problema, vai viver de problema. A pessoa que está ligada com Deus, irmão, entenda: Deus revela para ela os seus planos, e os planos de Deus são planos de vida, são planos de paz, são planos de bênção. Amém? Para com esse negócio de ficar fugindo, se escondendo, achando que nada vai dar certo na sua vida, porque você é um servo de Deus, e agora só depende de você. Dá o teu passo de fé aí. Há quanto tempo você está na igreja servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, ou frequentando a igreja, ou sentado nesse banco, e nada acontece na sua vida? Cadê a intimidade? Aquela pessoa que está lá se matando de orar, e Deus não fala com ela. Espera aí,
será que eu não tenho alguma coisa errada? Eu passo horas e horas orando, mas eu não sinto a presença de Deus, eu não ouço a voz de Deus. E há quantos anos isso já acontece? E até hoje nada. Irmão, é preciso ter uma mudança, é preciso ter uma colocação espiritual diante de Deus, ao qual nós iremos alcançar capacidade para ter a vida transformada. Amém? O rei da Síria se revoltou, foi atrás do profeta, queria prender ele, queria acabar com a vida dele. E aí aconteceu o seguinte, versículo de número 14: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Presta atenção que a mensagem começa agora. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não tenha medo. Diga amém. Diga amém. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, igreja? O diabo tomou posse daquela situação lá. Tem gente que já está desse jeito, irmão. Tem gente que já está tão conformado com o problema, que ela acaba fazendo essa declaração negativa. O que vai ser da minha vida agora? Perdi o emprego. Por que não procura outro? O que vai ser da minha vida agora que descobri essa doença? Por que não dobra o joelho e vai orar então agora? Agora é a oportunidade para essa pessoa ter uma intimidade com Deus. Só que tem muitas pessoas que colocam tantas dificuldades em fazer algo para Deus, que acabam aceitando o problema, irmão. E não adianta. Você pode falar o que você quiser, nem a minha nem a sua palavra vai ser maior e melhor do que a palavra de Deus. Amém ou não amém? Quando a gente chegar lá no céu, nem a melhor das desculpas vai servir de alguma coisa. Não, Jesus, eu até tentei, o Senhor sabe, mas não deu para lá. Não, Jesus, estava tudo certo, mas quando eu ia fazer alguma coisa, acontecia um problema. Não adianta, irmão. Deus vai abrir os livros e vai nos julgar conforme está escrito. Amém? Sua palavra. Deus vai nos julgar conforme o que está decretado aqui. O servo do homem de Deus falou assim, ó: o que vai ser de nós agora? Está todo mundo lascado aqui, ó. O exército inimigo cercou a cidade e agora não tem como a gente fugir. Olha a serenidade de uma pessoa que tem intimidade com Deus, irmão. Você imagina, ele olhou a mesma coisa que o servo dele estava olhando. Ele viu o mesmo problema que o servo dele estava enxergando. Só que a resposta foi diferente. A diferença é essa: quando nós estamos focados em Deus, o problema ele vai se levantar, mas a solução vai chegar também. Amém ou não amém? A luta vai se levantar, irmão, isso aí é normal, ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas junto com o problema, vai ter um Deus todo-poderoso com uma espada afiada para derrotar Satanás. Diga glória a Deus. Então não tenha medo. Está aqui, ó. Não tenha medo. Não temas, mas são aqueles que estão conosco. Amém, igreja? Se você olhar para o seu lado agora aí, ó, o máximo que você vai enxergar é uma cadeira ou o seu irmão. Essa é a visão natural das coisas. Mas ao nosso redor tem o poder de Deus. Amém? Seja aqui na sua casa, no seu trabalho, no meio da rua, dentro do ônibus, dirigindo o seu carro. Se você é um servo de Deus e tem intimidade com Deus, Deus está contigo. Amém ou não amém? Deus estará contigo aonde você estiver. Se você é um servo de Deus que ama e zela pela justiça, pela palavra, irmão, o diabo pode até se levantar, mas Deus estará contigo para te guardar, para te proteger. E não tem doença, não tem problema, não tem batalha. Até quando nós, cristãos, iremos ficar aceitando a derrota, porque a gente declara a derrota, irmão?
Até quando? Nós que somos chamados de filhos de Deus, vamos ficar confessando que o diabo é maior, que o diabo é mais poderoso, porque é isso que a gente fala quando a gente aceita a doença, aceita o pecado, aceita o problema, aceita a miséria, aceita o que for do mundo. A gente está dizendo que Deus não está valendo de nada e o diabo está lá, assumindo o poder na nossa vida. Isso não é para acontecer, irmão. Não estou dizendo que você faça isso ou isso aconteça na sua vida. Mas se nós aceitamos a derrota, a declaração da derrota, a nossa vida não muda. O servo falou assim: olha, o que vai ser de nós? O amigo de Deus, aquele que tinha intimidade, o profeta, ele falou assim: não tenha medo. Muito mais são aqueles que estão conosco. Primeira lição espiritual para a nossa vida, para a gente destravar os nossos caminhos. Olha o que aconteceu. Versículo de número 17. Presta atenção no segredo. Olha o segredo aqui, E orou Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. De quem? Do pecador, do doente, do medroso. O exército de Deus estava ao redor de quem? De Eliseu. Amém, igreja? Não adianta eu querer poder de Deus se eu não tenho intimidade com Deus, irmão. Descarta as balelas hoje. Descarta as desculpas hoje. Não adianta você chegar e falar assim: eu só não sou curado porque eu não tenho fé. Descarta isso da sua vida. Porque o próprio Jesus garantiu para nós que se fosse até pequenininha, já era o suficiente. Amém ou não amém? Negócio, irmão, que a gente não dá crédito a nós mesmos. A gente não dá crédito a nós mesmos. Esses dias eu postei uma mensagem no meu perfil, e aí eu coloquei a pergunta lá da seguinte forma: se nós não falamos a verdade para nós mesmos, a gente fala a verdade para quem? Porque às vezes é fácil eu chegar aqui para o pastor Cleito: pastor Cleito, o senhor é um homem de Deus, pastor Cleito, a sua vida é uma bênção, pastor Cleito, você tem isso, você tem aquilo. É fácil eu falar para ele. E aí eu me olho no espelho e falo assim: você, o negócio está complicado, hein? Está difícil aí, hein? Ixi, essa barriga aí está amarrado. Meu Deus, olha esse cabelo. Irmão, se eu não chegar para mim mesmo e falar: olha, você pode tudo porque Deus é a tua força, amém? Se eu não chegar para mim mesmo, se você não chegar para você mesmo e falar: você é uma mulher vencedora, você é um homem vencedor, Deus é na sua vida, o que vai adiantar? Eu ficar falando para os outros que ele pode e eu não posso, irmão. O que vai adiantar? E agora eu estou com essa doença, e agora eu estou com esse problema, e agora a minha família está desse jeito, meu casamento agora, o que vai ser de mim? Olha aí o meu filho, que eu cuidei, que eu amo tanto, que eu fiz tudo por ele, e aí agora? Vai adiantar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Quem está entendendo aqui, diga amém, igreja. Mas a partir do momento em que Eliseu ouviu que aquele servo dele estava desacreditado da vida, o que ele fez? Chorou, reclamou, foi pedir ajuda para o vizinho, foi lá no Facebook e postou: me ajuda aí, pessoal. Foi isso que ele fez? Não, ele orou, irmão, diga amém. Ele orou, minha irmã. Ele simplesmente orou. E ele falou: Jesus, em outras palavras, Senhor, abra os olhos dele. Eu quero que você já guarde isso aí no teu coração, porque hoje você vai fazer uma oração, minha irmã, para Deus abrir os teus olhos, e Ele vai te mostrar que você é mais forte do que você pensa. Amém ou não amém? Ô meu irmão, você está ouvindo isso? Deus vai abrir os teus olhos hoje para te mostrar que você tem capacidade para derrotar o capeta, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus vai abrir os seus olhos hoje para que você possa ver que
Você tem uma unção extraordinária. Você tem propósito, você tem chamado. Sai dessa crentice. Sai dessa vida xoxa. Ninguém é melhor que ninguém, irmão. Não adianta eu chegar lá no céu e falar, eu sou o pastor tal. Isso não vai existir. Aqui na terra, isso pode até existir. Mas a mesma coisa serve para mim, serve para você, serve para o pastor Cleiton, serve para o missionário. O poder da palavra de Deus está disponível para nós. Abra os teus olhos para você ver o poder de Deus na sua vida. Amém? É maior que a depressão. É maior que o pânico, que o medo, que a tristeza, que o vício. O poder de Deus à sua disposição é maior do que qualquer problema que você está enfrentando. Os olhos foram abertos e ele pôde ver que a grandeza de Deus estava ali com eles, irmão. O que será o diabo? O que vai ser o problema diante do Deus que você serve? Amém? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Samuel, capítulo 3. Olhos abertos para você ver o poder de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 3. Conta aqui a história do jovem Samuel, que estava lá ouvindo a voz de Deus, mas entendendo errado. Ele ouvia a voz de Deus e corria lá para o Eli. Fala, me chamou? O homem falava, eu não te chamei, vai para a cama dormir. Deixa eu pegar aqui já a parte mais importante para nós. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Diga graças a Deus, irmão. Olha a diferença. Tem muitas pessoas, irmão, que estão na igreja até ouvindo a palavra, mas não entendem nada, não absorve nada. E por que que os ouvidos estão tapados? Porque os olhos estão fechados. Os olhos espirituais, né? Pega aí as partes principais. Os olhos espirituais, a Bíblia diz, são o que? A candeia, irmão. A gente consegue ver no mundo espiritual. Quando os olhos são abertos, a gente começa a ver a glória de Deus, o poder de Deus, as possibilidades de vencer qualquer que seja o problema. Amém? Agora os ouvidos tapados, olha como é que é a coisa. O Samuel, ele até ouvia Deus chamar, mas o que que ele fazia? Ele ia para o homem. Chegava lá no homem, pode falar, estou aqui, não, te chamei não, volta para a cama. Quando ele entendeu que ali era um chamado de Deus, ele disse o quê? Eis-me aqui. Diga amém, irmão. Fala que o teu servo ouve. Até quando? Você vai ficar negando a palavra porque não quer obedecer? Até quando? Você vai ficar aí com seus ouvidos tapados e voltando para a sua cama, fingindo que nada está acontecendo, para não ter que tomar uma decisão que pode mudar a tua vida, minha irmã? Até quando, meu irmão? Você vai ficar nessa daí de procura daqui, procura dali, vai para cá, vai para lá, e no final das contas, está lá de novo, jogado às traças, dormindo, acomodado na vida espiritual. Quem está entendendo, diga amém, irmão.
está lá acomodado na vida espiritual. E enquanto a gente ficar nessa vida, nunca nós poderemos falar para Deus: eis-me aqui, Senhor. E quando a gente não está disposto a servir a Deus, não espere de Deus milagre, não espere de Deus bênção alguma. Você pode até conquistar tudo aqui nessa terra, seu empenho, seu trabalho, sua dedicação, você pode ter de tudo, mas você nunca vai ter as coisas que Deus tem para você. Enquanto nós ficarmos dando crédito à nossa força carnal, Deus não vai poder revelar os planos, irmãos. E tem tanta gente perdendo bênção aí, tem tanta gente aí, infelizmente, deixando de ter intimidade. Olha a diferença, Samuel ainda não tinha intimidade com Deus, Deus ainda não tinha, sido manifestado ali a palavra claramente. Samuel ainda estava começando, engateando, vamos dizer assim. Mas teve uma hora que ele foi bem orientado e ele pôde falar para Deus aquilo que Deus esperava dele. Amém? Sabe o que Deus espera de nós aqui hoje? Que a gente possa abrir a nossa boca e declarar: eu vou vencer, eu sou vencedor, Deus é comigo, já estou curado, já estou liberto, eu vou prosperar, Deus vai mudar a minha história, Deus vai abençoar a minha família. Amém? É isso que Deus está esperando de nós. Que quando você vier tomar posse da sua bênção, você realmente receba a sua bênção. Que quando você realmente ouvir a palavra de Deus, você possa obedecer a palavra de Deus, irmão. Não vai ter meio termo, não vai existir o talvez, o se der, eu até tentei, isso aí não vai valer de nada. O que vai valer é o que o Samuel falou: fala que agora eu estou preparado para servir. Amém? Fala que agora eu estou preparado para obedecer. Não pensa você que essa é uma decisão fácil, tá? Porque não é. Imagina você estar lá diante do médico, o médico fala: olha, a doença é gravíssima. E aí você vira para o médico e fala assim: então tá bom, eu vou orar, eu vou clamar a Deus para Deus me curar. Você imagina, a pessoa vai falar isso, vai falar aquilo, não que seja errado, tá? Você tomar remédio, você ir no médico, você fazer a cirurgia, nada disso. Vai lá e faça. Mas ao mesmo tempo vai lá e coloque a sua fé em ação. Amém, pessoal? Imagina as pessoas virar para você e falar: para que você está indo na igreja? Olha o seu filho como é que está aí, jogado nas drogas. Seu marido não para de beber. Para que você continua fazendo essa campanha? Quem está ouvindo a voz do diabo, a voz do mundo, irmão, fica perdido. E aí dá nisso, volta para a rotina, volta para o sofrimento, volta para a vida escassa, volta a ficar murmurando: o que é que vai ser de mim agora? Olha aí, olha a doença que apareceu, olha aí o problema que apareceu, olha aí a luta que surgiu na minha vida. Olhos fechados, ouvidos tapados e boca maldita, irmão. Boca que vai falar o que não deveria falar. Quem está entendendo, diga amém. O servo do Eliseu falou o quê? O que vai ser de nós? Estava com os olhos fechados. Quando abriu os olhos através da oração, ele pôde ver que mais era o que estavam ali com eles. Enquanto Samuel não estava entendendo da palavra, os seus ouvidos ainda estavam, entre aspas, tapados. Ele voltava para o seu lugar, de fazer nada, voltava para a cama, voltava a dormir no ponto. E Deus insistia, Deus chamava, Deus falava de novo, Deus chamava, Deus falava, e ele não entendia. Quantos anos você está sem entender da palavra, irmã? Quantos anos, meu irmão, você está sem entender do chamado de Deus? Quantos anos você está aí nessa vida que nada está mudando? Quando ele entendeu que era Deus, a boca foi aberta para tomar posse da bênção, irmão. Abra sua boca hoje e declare que você é mais que vencedor. Amém? Abra sua boca hoje e declare que você é ungido de Deus, que você vai estar curado, que você vai estar liberto,
Abra a sua boca hoje, abra os teus olhos hoje, veja que o poder de Deus está neste lugar, creia que Deus está aqui para te abençoar. Quando você passar por este vale do sal, quem vai cair é o capeta, é o diabo, é o inferno, é a doença, e você vai passar dando glória, amém? Você pode até vir com problema, você pode até chegar aqui da ponta reclamando, mas você vai ter que sair abençoado, irmão, porque não foi em vão que Deus fez por você. Então na nossa primeira oração nós vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Na nossa segunda oração Deus vai abrir os nossos ouvidos. Na terceira oração nós vamos abrir a boca para declarar a vitória, amém? Declarar a nossa bênção. Para de ficar com medo, para de voltar para a cama, para de desobedecer a Deus e viva hoje tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Quem entendeu essa mensagem, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Cristo bem forte, que Ele merece. Suas palavras influenciam a sua vida, entenda isso. A sua boca vai falar do que o seu coração está cheio, amém? Sua palavra influencia a sua vida. Se você falar que não consegue, você não vai conseguir mesmo. Não adianta eu ficar aqui, não, vai, tenta de novo. Eu vou perder meu tempo e você também. Agora se você falar, eu vou conseguir, você nem vai precisar de ninguém, irmão, é você e Deus, amém? Se você falar, eu tomo posse, você vai tomar posse. Se você falar, eu vou ser curado, você vai ser curado. Se você falar, Deus vai me abençoar, você vai ser abençoado. Suas palavras te influenciam, e você tem poder em Deus para declarar a sua vitória.